O que está acontecendo com a justiça em Moçambique? 2 jovens foram presos, acusados de serem os responsáveis pela página Unai Kambuma. Mas será que existem provas concretas contra eles? Ou será que estamos diante de mais um caso de perseguição política e intimidação? Relatos indicam que um dos detidos foi torturado de forma brutal, com agressões tão severas que ele sequer conseguia andar. Tudo isso para forçar uma confissão. Onde estão os direitos humanos? Como é possível que o próprio Estado, que deveria proteger os cidadãos, esteja a recorrer a métodos de tortura para fabricar culpados? A grande questão é, se há realmente um crime, por que não seguir os trâmites legais? Por que a justiça em Moçambique funciona com rapidez seletiva, prendendo quem incomoda, enquanto criminosos de colarinho branco continuam impunes? Hoje vamos analisar profundamente esse caso, entender o que a lei realmente diz e questionar por que certas práticas continuam a acontecer debaixo dos nossos olhos. Este é o canal Fatos África, o teu espaço para análises sérias e aprofundadas sobre os acontecimentos políticos que mexem com o continente africano. Se ainda não estás inscrito, aproveita agora para te inscrever e ativar as notificações, porque aqui trazemos conteúdos que a grande mídia não te conta. Agora, vamos para os fatos. A recente detenção de 2 jovens em Maputo, acusados de serem os gestores da página Unai Kambuma, levanta vários questionamentos sobre a legalidade das ações da polícia e do sistema judicial moçambicano. Segundo informações oficiais, os detidos são suspeitos de envolvimento em crimes como instigação pública à criminalidade, associação criminosa e tentativa de subversão do Estado de Direito. Contudo, ao analisarmos profundamente o caso, encontramos diversas irregularidades que precisam ser debatidas. Em um Estado de Direito, a atuação da polícia deve estar sempre em conformidade com a Constituição e outras leis vigentes. Em Moçambique, a Lei do Processo Penal estabelece que ninguém pode ser detido sem provas concretas. No entanto, relatos indicam que as autoridades podem ter efetuado a prisão com base apenas em suspeitas, sem evidências diretas da ligação dos detidos à página Unai Kambuma. A Constituição moçambicana, no artigo 59, garante que nenhum cidadão pode ser sujeito a tortura, tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Se as acusações de tortura forem confirmadas, isso representa uma séria violação dos direitos humanos e poderia invalidar qualquer confissão obtida sob coibição. Outro ponto crítico é o suposto uso dos detidos como isca para identificar os verdadeiros gestores da página. Em um Estado democrático, a polícia deve conduzir investigações respeitando os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Manter pessoas inocentes, presas na esperança de que revelem informações, não é apenas antiético, mas também pode ser considerado detenção arbitrária, algo condenado por tratados internacionais dos quais Moçambique é signatário, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, violência policial e tortura. Há relatos alarmantes de que um dos detidos foi brutalmente agredido, inclusive sofrendo agressões nos órgãos genitais para forçar uma confissão. Se isso for verdade, trata-se de um crime grave cometido por agentes do Estado. A Convenção contra a Tortura, da qual Moçambique é signatário, proíbe expressamente esse tipo de conduta. A questão que se coloca é: por que a justiça em Moçambique parece funcionar de maneira seletiva? Se os crimes de que os detidos são acusados são realmente graves, por que as autoridades não seguem os trâmites legais de investigação? Por que, em outros casos de corrupção e abuso de poder, as investigações se arrastam por anos sem prisões imediatas? O caso dos supostos gestores da página Unai Kambuma é um reflexo da forma desigual como a justiça é aplicada em Moçambique. Se houver provas contra os detidos, que sejam apresentadas de forma transparente e dentro dos padrões legais. Mas se a prisão for apenas uma estratégia de intimidação, então estamos diante de uma séria violação dos direitos humanos. A polícia e o sistema judicial precisam atuar dentro da lei, garantindo que ninguém seja privado da liberdade sem provas concretas.
O povo moçambicano merece uma justiça que funcione para todos, e não apenas para aqueles que estão no poder. A verdade precisa ser dita e debatida,